Muita gente sonha em morar em Paris, e eu entendo perfeitamente. É uma cidade linda, cheia de história, cultura, restaurantes incríveis. Mas existe uma diferença enorme entre visitar Paris e morar aqui. Quando você mora na cidade, você deixa de pensar como turista e começa a pensar em aluguel, supermercado, transporte, imposto. E aí é que muita gente leva um choque. Então hoje eu quero fazer uma conta bem simples. Quanto custa de verdade morar em Paris? Será que um salário comum é suficiente? Ou será que Paris virou uma cidade acessível apenas para quem ganha muito bem? Eu moro aqui há 8 anos e eu vou mostrar para vocês quanto eu acho que uma pessoa precisa ganhar para viver bem hoje em Paris, dando o detalhe de todos os custos que eu tenho aqui. Se você me perguntasse qual é o maior desafio para quem quer morar em Paris, talvez você esperasse que eu respondesse: é o preço do aluguel. É o que muita gente fala, né? Mas, sinceramente, hoje eu acho que o maior desafio é conseguir um apartamento. O dinheiro ajuda, é claro, mas nem sempre ele resolve o problema. Vamos pegar como exemplo o 11º arrondissement, né? O bairro número 11. Que é um dos bairros mais procurados da cidade. Ele é cheio de cafés, de restaurantes, de bares, tem uma vida de bairro muito gostosa e fica muito bem localizado. Só que justamente por isso, existe muita procura. Hoje, um estúdio mobiliado de cerca de 30 metros quadrados costuma custar entre 1.250 e 1.450 euros por mês. Só que pagar esse valor não significa que você vai conseguir alugar. Aqui na França existe uma coisa chamada o dossiê. Basicamente é um dossiê com toda a sua vida financeira. Contrato de trabalho, holerite, declaração de imposto, documento de identidade. Às vezes precisa até de um fiador. Às vezes não, né? Quase sempre precisa de um fiador quando você não tem um contrato permanente. Quando você não tem um contrato que já está com período de experiência validado, etc., precisa de um fiador. E muitos proprietários, né, esperam ainda que você ganhe cerca de 3 vezes o valor do aluguel. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Imagina, você encontrou um apartamento de 1.300 euros. Em muitos casos, ou quase em todos, para ser honesto, em todos os casos, vão querer que você comprove uma renda próxima de 4.000 euros líquidos por mês. Não é 4.000 euros brutos, é 4.000 euros líquidos por mês. E se você acabou de chegar na França? Ainda não tem holerite francês, não tem fiador, a situação fica ainda mais complicada. Eu conheço muita gente que demora semanas e às vezes até meses para conseguir alugar o primeiro apartamento. E quando finalmente consegue, dá aquela sensação de missão cumprida. Mas na verdade, a conta só está começando, porque agora vem a pergunta mais importante: será que o salário acompanha esse custo de vida? Bom, agora vem a pergunta mais importante: será que um salário comum é suficiente para morar em Paris? A resposta depende muito da profissão. Hoje, uma pessoa em início de carreira costuma receber entre 1.700 e 2.000 euros líquidos por mês, já descontando seguro-desemprego, seguro de saúde, o imposto de renda e etc. Tá? Isso já é líquido. Quem trabalha em escritório, em áreas como RH, marketing, administração, normalmente vai ficar ali entre os 2.300 a 2.700 euros líquidos. Já engenheiros, profissionais de tecnologia, profissionais de finanças ou consultoria costumam ganhar entre 3.300 e 4.500 euros líquidos. E é aí que você começa a entender o problema. Imagina alguém que ganha 2.700 euros por mês. Se o aluguel for 1.300 euros, praticamente metade do salário já foi embora. Depois ainda vem conta de luz, internet, seguro da casa, celular. Quando você percebe, ainda nem fez supermercado e já gastou cerca de 1.500 euros. E é por isso que muita gente aqui em Paris fala:
Eu ganho um salário bom, mas não sinto que vivo com folga. Depois do aluguel, vem uma despesa que muita gente subestima: o dia a dia. E aqui eu aprendi uma coisa: em Paris, o lugar onde você faz compras faz muita diferença. Se você compra tudo em mercados orgânicos, como por exemplo Naturalia ou o Bio C'est Bon, a conta sobe muito rápido. Mas se você fizer compras em supermercados como o Lidl, o Aldi ou o Carrefour, dá para economizar bastante. Olha, hoje, para uma pessoa sozinha, eu diria que um gasto realista com supermercado fica entre 300 a 450 euros por mês. Se você comprar praticamente tudo orgânico, esse valor passa facilmente aí dos 500, 600 euros por mês. O transporte público também pesa no orçamento. O passe mensal Navigo, que é o passe mensal aqui de Paris, custa hoje 90,80 euros por mês. A boa notícia é que, se você trabalha aqui na França, a empresa normalmente paga pelo menos metade desse valor. E também comer fora ficou mais caro, principalmente depois do Covid, porque os restaurantes têm que pagar a dívida que eles pegaram lá no Covid, né? Hoje, um jantar simples em um restaurante de bairro costuma custar entre 25 e 30 euros por pessoa. Se pedir uma bebida, uma sobremesa, é muito fácil chegar ali perto dos 40 euros. Então, vamos à resposta. Olha, na minha opinião, existem 3 níveis. Primeiro é o nível básico. Se você quer morar sozinho, em um apartamento pequeno, cozinhar na maior parte dos dias e viver sem passar aperto, eu acho que você precisa ganhar entre 2.600 e 2.900 euros líquidos por mês. Essa é uma estimativa minha, baseada em todos os gastos que mostrei no vídeo. Se você quer viver com mais tranquilidade, viajar de vez em quando, comer fora algumas vezes no mês e ainda conseguir guardar dinheiro, eu diria que o ideal é ganhar entre 3.800 e 4.500 euros líquidos por mês. E acima de 6.000 euros líquidos por mês, você começa a ter uma liberdade financeira muito maior. Você escolhe melhor onde morar, você viaja mais e praticamente deixa de pensar no orçamento no dia a dia. Agora, vale a pena? Olha, para mim vale. Paris é cara, ninguém pode negar isso. Mas morar aqui também proporciona experiências que são difíceis de colocar em números. Por exemplo, caminhar às margens do Sena, entrar em um museu em uma tarde qualquer, descobrir um café novo no seu bairro, ou simplesmente viver em uma cidade onde quase toda esquina tem um pouco de história. Então, se você vier para Paris sabendo quanto realmente custa viver aqui e se planejar financeiramente, eu tenho certeza de que a experiência vai ser muito melhor. E essa era justamente a ideia deste vídeo, mostrar o lado bonito de Paris, mas também o preço que existe por trás dele. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Toda semana eu mostro aqui como é de verdade a vida em Paris. Obrigado.